Provável escalação do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. Para enfrentar o Bolívar. Transmissão ESPN Star Plus, olha aí, ó. 21h30. Não vai dormir cedo hoje, não. Todo mundo vendo o Palmeiras. Torcendo pro Palmeiras e, óbvio, secando o Palmeiras, os anti-verdão. Aqueles de sempre. Marcelo Lomba. Já começa ali, ó. Marcelo Lomba no gol. Michael Garcia, Naves, Luan e Vanderlan. Fabinho, Gabriel Menino. Será que isso quer dizer que o Gabriel Menino perdeu sua vaga de titular, hein? Arthur ou John, Giovani ou Mike, Navarro e Breno Lopes. É o provável Verdão para logo mais, Breiler Pires. Breilov, o comentarista do Amor. Aí o Breno Lopes também jogou como titular contra o Água Santa, é remanescente. Não sei se ele pode indicar uma mudança de escalação contra o Água Santa. Pode ser que ele até queira montar um time mais ofensivo, voltar o Hendrick e sacar, quem sabe, o Gabriel Menino. E aí jogar para buscar esse resultado, tentar garantir a classificação, o título no tempo normal. Mas é preciso ver como o Palmeiras reage também nesse jogo fora de casa, porque uma coisa é você jogar com um time misto, poupando, mas mantendo uma base. Aí não, o time, dá para dizer que é totalmente reserva, porque o Gabriel Menino ainda está nessa fase de não cravou completamente a titularidade, vem sendo questionado até pelo Abel. O Breno Lopes não é um titular absoluto, então por isso é um time desentrosado, um time que o Palmeiras, por mais que enfrente um adversário mais frágil, tem a altitude de La Paz, uma altitude ainda mais severa do que a de Quito, quase 1.000 metros de diferença. Então, por tudo isso, é um jogo que vai carecer de muitos cuidados, mas o Abel tem se precavido no aspecto físico, sabendo que tem uma final pela frente em que precisa subir uma ladeira. O Água Santa, se perder esse título, vai vender muito caro, não só pela vantagem que tem, mas tem um time muito físico, o Água Santa. Time arrumadinho, também, né? físico. E tá treinando, tá quietinho. Quietinho não, tá treinando, enquanto o Palmeiras está se desgastando com viagem, competição. Mas aí ele deixou o Palmeiras treinando também, os titulares. Então, e para mim é uma atitude correta nesse Muitos momento. nem viajaram, desculpa de interromper, só para completar, tá? Para enriquecer até a nossa análise. O que vocês acabam de dizer, o Água Santa ficou treinando e muitos, quase todos lá os titulares também ficaram, nem viajaram. Sim, mas o Abel é uma escolha difícil estrear na Libertadores com um time totalmente reserva, mas diante das circunstâncias e até mesmo de como a gente sabe como o Palmeiras consegue lidar bem na fase de grupos, se tiver um tropeço hoje, o Palmeiras tem muita margem para reagir. Eu vejo que o Abel age de forma correta, porque é diferente, por exemplo, de Flamengo e Fluminense, que os dois jogam na Libertadores, os dois vão ter desgaste, os dois têm viagem. Então, no caso do Palmeiras, sabendo que tem um adversário e o Palmeiras precisando correr atrás do resultado, é necessário segurar, sim, no aspecto físico para entrar 100% na final do Paulista. E o Palmeiras não tem um grupo, por exemplo, tão difícil quanto o Fluminense. Como o Fluminense, né? É um grupo mais difícil do que nos outros anos, mais equilibrado, mas ainda assim... Nos outros anos era bem mais fácil, né, que os demais. Palmeiras tende a sobrar no grupo. É o ideal, agora é um risco, né? É um risco calculado, é um risco bancado. Tem essa questão de desentrosamento, tem essa questão da altitude. E hoje para o Palmeiras, empate, ao contrário do Fluminense, é bom resultado. Quero ver agora aqueles que ficam falando, o Paulista ninguém dá importância, não vale nada, o Paulistinha, olha aí. Abel. Olha aí o Palmeiras, cheio de título, cheio de troféu nos últimos anos e tá dando importância pro Paulista, sim. Isso aí vale até você perder um título. Quando você experimenta perder um título contra o Água Santa, com todo respeito ao Água Santa, mas a gente tá falando do Palmeiras, que é um clube, né, multicampeão nos últimos anos, um trabalho espetacular do Abel Ferreira. A pressão é muito grande e o Abel sabe muito bem onde ele está pisando. Se a gente for relembrar, um 360 que a gente fez aqui depois do jogo contra o São Paulo, empate 0-0, já tinha pressão para cima do Abel, tinha pressão para cima da Leila. Porque você tem um sarrafo brasileiro, alto. Era campeonato brasileiro. Porque o São Paulo podia ser rebaixado. Não, esse ano. Você tá falando desse ano. Esse ano, no empate. Eu pensei que você tá falando daquele jogo contra o São Paulo lá. Também teve. E ele poupou. Porque ele tinha o jogo de Libertadores na sequência. Você tem uma exigência quando você fala de Palmeiras. Então, assim, ele acaba preservando fisicamente seu time ideal, porque ele sabe que é muito importante confirmar o favoritismo contra a equipe competente do Água Santa, que faz uma temporada sensacional, histórica e merece, né?
essa vantagem, pelo menos parcial. Só que eu acho que é uma decisão correta, porque a gente vê no Palmeiras pelo menos algo que a gente não vê no Santos. Conjunto. Você não vai ter a mesma qualidade No Palmeiras? Sim, conjunto. Você está comparando Não, o time, o elenco do Palmeiras com o do Santos? Não, a gente estava conversando sobre... Você está falando sério? Sobre a parte tática. Ideia de jogo. Ideia de jogo. A gente sabe que não vai ter a qualidade do Rafael Veiga, do Rony, mas a gente sabe que o time vai estar organizado, bem estruturado. E aí fica a expectativa, né? É uma chance importante pro Arthur começar a mostrar o trabalho dele. Ele é um jogador que pode ser importante em beirada e jogando por dentro ali como um camisa 10. Richard Rios também pode estrear no segundo tempo. Você tem um Gabriel Menino. Foi atrás de boas reforços. opções. Pois é. Contratou 2. Outra realidade financeira também, né? Mas o que eu quero dizer é que, mesmo sem ter o seu time ideal, vai ter uma ideia, vai ter uma proposta de jogo, vai ter um modelo, porque é um time organizado que sabe muito bem o que fazer. Diga, Rafa. Não, eu concordo com os companheiros todos nesse sentido, principalmente com o Fernando, quando ele pontua a necessidade de vencer o Campeonato Paulista pelas circunstâncias, né? Só você fazer o exercício contrário. Vencer o Paulista é menos importante do que vencer as outras competições, é evidente. Mas perder para o Água Santa um Campeonato Paulista tem um impacto de um vexame, que é uma expressão que muita gente gosta de usar, eu acho que ela é banalizada no futebol gigante, tem esse impacto. Então o Abel sabe disso, né? Já conhece muito do futebol brasileiro. Está aqui há bastante tempo, né? É minhoca da terra. Ele sabe que tem que vencer o Água Santa no fim de semana. Não, eu só discordo de vocês, não só de você, quando vocês dizem que perder pro o Campeonato Paulista para o Água Santa, então por isso que... Não. Se a final fosse contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos, e ele tivesse perdido o primeiro jogo, ele ia fazer o mesmo. Não é porque é contra o Água Santa. Sim, com certeza. Não, é porque ele perdeu o primeiro jogo. É porque ele perdeu o primeiro jogo. É exatamente. Se o primeiro jogo tivesse sido 3-0 Palmeiras, ele podia um pouco se lixar para o segundo jogo. Talvez fosse. Mas como ele perde o primeiro jogo, exatamente. Mas tem um peso maior, né? Hoje e o time alternativo no domingo. Tem um peso maior. Lógico que tem. Se pelo fosse uma final, direto. Se fosse uma final contra o Corinthians e o Corinthians ganhou o primeiro jogo, como o Água Santa ganhou, ele não ia fazer o mesmo que ele está fazendo? Ia. Então, Mas claro que ia fazer. A gente está falando de um risco palpável de perder o Paulista. Não é um risco hipotético. Não é porque o Água Santa... É um risco palpável. Tem que fazer 2 gols para ser campeão direto. Senão vai para os pênaltis. Se ganhar de um, vai para os pênaltis. É nisso que ele está pensando. Exatamente. Eu acho que ele exagerou um pouco na dose. Fiquei meio assustado. A gente cogitava aqui, logo depois do... Não era nem aqui, era no linha de passe. O Abreu estava comigo, por isso que eu pensei que fosse aqui. A gente cogitava um time mesclado. Você está assustado? Eu estou um pouco assustado com aquela escalação. E o Abel também está assustado com que o time dele não jogou contra o Água Santa. Por isso que ele está fazendo isso. Tá certo. Concorda? Ele sabe onde está pisando. É o que a gente está pontuando. Vai jogar contra um time muito físico. Um time que ganhou o meio de campo do Palmeiras porque soube se impor fisicamente ali. Então é coerente da parte do Abel poupar, sabendo que tem essa subida de ladeira pela frente. Então eu vejo que não é bem menos pelo adversário, o impacto que vai ter uma derrota para o Água Santa, e mais por essa urgência que é virar um jogo que você não tem outra chance, enquanto na Libertadores, Palmeiras vai ter mais 5 jogos, se tiver um tropeço em La Paz, para se recuperar. E só um detalhe importante. Diga, Rafa. Rapidinho, o Bolívar está sem jogar há 24 dias. O último jogo foi dia 12 de março, vem de 3 vitórias sem sofrer gols no Campeonato Boliviano, é o vice-líder. Tem um lado anímico do adversário hoje também, que é um componente a mais para poder mexer com a perspectiva do Palmeiras logo mais. E jogando em La Paz, mesmo com o time titular, a gente sabe que depende ali. Claro que jogar com a sua base principal é uma vantagem, você tem mais chance de vencer lá, mas também não é uma garantia, mesmo sendo superior tecnicamente, de que vai voltar com resultado. Ele poderia é um risco muito calculado. Eu concordo com o que ele fez, porque ele poderia jogar hoje, vencer o Bolívar, só que ele ia cansar vários jogadores, podia machucar, porque tem a viagem, tem a altitude, o desgaste, viagem de volta para jogar contra o Água Santa. Então ele ia provavelmente ganhar o jogo, ou ter mais qualidade, né, para enfrentar o Bolívar, só que ir para domingo ele ia perder. Então é complicado. Técnico que tem costa larga para isso, né, para bancar. Sabe onde pisa. Esse cacife.